relaxar. Elevando o nosso pensamento. Obrigada, Senhor, por aqui estarmos, por aprendermos um pouco mais dos Teus ensinamentos, mas que além de aprender, que possamos usá-los no nosso dia a dia, para nos tornarmos pessoas melhores, para daí sim podermos ajudar os que estão à nossa volta, Senhor. Que possamos ter mais fé e mais perseverança, continuando assim no Teu caminho de evolução e de aprendizado. Em Teu nome, em nome da comunidade, dos trabalhadores e irmãos aqui presentes, damos por iniciado mais uma palestra doutrinária. Que assim seja. O excesso de tudo. O excesso de tudo está em descansar demasiadamente, rir demasiadamente, ter férias demasiadamente. Para tanto, quando se está encarnado, se procura as companhias, ou casal, ou esposa, ou marido, ou filho, ou amigo, para desfrutar perniciosamente de algumas atividades de lazer em excesso, de trabalho sem moral, ou de ficar achando que tudo o que pode acontecer é o excesso que você pensa sobre você e os outros. A invisibilidade magnética, para não ser roubada, perseguida, achada, procurada ou mesmo combalida, está também no excesso de vontade de se transformar, melhorar e evoluir. Pois o excesso de tudo é o que nos faz cair, é o que nos faz, quando encarnados, se deprimir, reclamar, se revoltar e até mesmo se destruir. Diante da atmosfera transformadora desse planeta ainda tão inferior, temos nos desencarnados e encarnados a oportunidade de nos manter nesse colóquio atmosférico, de uma troca de energia, pensamento e ensinamentos. Sendo assim, nos cabe a todos que estão aí e aqui, darmos as mãos, deixando o passado de lado, não buscando algo que foi mal resolvido ou já foi resolvido, e querer termos o excesso de tudo. Exceder os próprios limites, do bom senso e principalmente do amor que tanto se fala, que nos une, mas que também desune pela vontade pouco de ceder, a perdoar verdadeiramente não buscando, no excesso de tudo, fingir que esqueceu, quando o lixo que todas as cidades terrenas querem que desapareça, que não se vê. Pergunta ao irmão Roger: quem quer ver seu próprio lixo dentro de sua casa? Mas o excesso de tudo está em carregar o lixo mental, lixo do atraso, da reclamatória, de buscar, o excesso de dormir, o excesso de praticar todos os pequenos atos do dia, de verificar os aparelhos eletrônicos, de estar contido permanentemente numa monoideia, ou o excesso da fuga de se divertir, para esquecer aquilo que não foi resolvido dentro de si. O excesso de tudo se transforma no excesso de nada, que não nos leva na evolução universal a lugar nenhum. O excesso de disciplina se transforma em fanatismo. O excesso de trabalho se transforma em fadiga. O excesso de descanso, de férias e diversão se transformam em irresponsabilidade. Os que fogem do trabalho digno e da força de buscar o seu melhoramento sentem-se vazios, machucados. Aí torna-se, num dizer desta língua portuguesa, implicante, ranzinza, estudiante, diante de pequenas coisas, seja do vizinho ou de um trabalhador da seara espiritualista, ou mesmo querendo colocar no excesso de tudo o seu ponto de vista, sua opinião ainda não bem trabalhada, compreendida, mas dita pelo momento de excesso de orgulho, que é o grande e maior objeto de queda dos terráqueos de uma maneira geral. O egoísmo tem sido combatido na Terra desde os tempos em que trabalhei buscando transformar a psicologia humanitária, onde o sentimento humano de amor se convertesse nas técnicas psicológicas, buscando onde todos pudessem ampliar os horizontes e ajudar as pessoas que buscassem. Vive-se hoje o excesso de tudo, que o excesso de tudo seja o amor e a evolução em se exceder, se reconstruir, amando, sabendo evoluir. Boa tarde a todos. Desejo muita paz para todos que estão aqui, que estão via internet. É um prazer imenso estar aqui nessa casa novamente, né?
Parece até que eu não sou daqui, né? E no domingo que a gente inicia o trabalho, nós fomos convocados, inclusive, para estar aqui. Logo em seguida, terminando a palestra, já temos que pegar o carro e viajar. Bem, não sei ainda do que se trata as perguntas, mas aquelas que nós não soubermos responder, ou não tivermos realmente a resposta, a gente vai ser sincero como sempre, né? E vamos buscar, de uma outra forma, tentar responder numa outra oportunidade. O pessoal do CI vai pesquisar também. E a espiritualidade sempre nos ajuda aqui, de alguma forma, nos inspirando, nos intuindo, tá? Espero as boas vibrações de vocês aí, tá? Não fiquem pensando nos parentes, né? Eu estava fazendo uma meditação na sala para me conectar com a casa, que ficou desde o ano passado. Eu vim aqui em reuniões, mas não tinha vindo ainda, só num trabalho de passe numa quarta-feira. E então, eu acho que é importante se reconectar com as bases energéticas da casa. Estava ali fazendo uma meditação. Eu fui visitado por alguns espíritos. Isso não quer dizer que vai ter psicografia hoje, tá? Quer dizer que naqueles dias eles me interromperam. Eu já vim preparado. Hoje, se começar a dar uma dormência, eu vou pular aqui, dançar o frevo. Vamos lá, então. Peço desculpas se eu não souber ler alguma palavra aqui. Primeira pergunta. Para que servem os erros? Se mesmo nos arrependendo, nossa consciência continua nos acusando. Como faço para me livrar da culpa? Essa culpa vai me seguir até o mundo espiritual? Bem, os erros, eu considero que os erros sejam uma forma de aprendizado e de experiência para todos nós. Eu acredito que só pode dar um conselho, uma opinião, ou averiguar qualquer coisa de um outro ser humano, aqueles que já erraram, né? E que pode realmente com o erro a gente aprender. É para isso que existe essa finalidade de estarmos aqui experienciando na Terra. Agora, existe uma questão do Livro dos Espíritos que vem de encontro a essa pergunta. A questão 990 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta mais ou menos assim: se nós nos arrependemos, se o nosso arrependimento ele acontece lá no mundo espiritual ou acontece aqui no mundo físico, no mundo corpóreo, no estado espiritual ou no estado corpóreo? E a resposta da espiritualidade, primeiramente, é que acontece no estado espiritual. Veja bem que a primeira resposta ele fala no estado espiritual. Isso a gente conclui, estudando bastante o Livro dos Espíritos há muitos anos atrás, que a grande maioria só vai dar conta dos seus erros, muitos erros, no mundo espiritual. Mas na sequência da resposta ele fala primeiro do mundo, né, do estado espiritual, mas também se dá conta no estado físico. Aí ele coloca também um porém, mas só com aqueles que conseguem distinguir o bem do mal. Então há pessoas que aqui, mesmo errando, fazendo um monte de coisas erradas, ela se toca, poxa, isso aí eu não quero isso para mim. Aconteceu com Santo Agostinho, eu acho que é um dos maiores exemplos, né? Segundo as histórias aí, diz que ele foi um devasso, foi não sei o quê, mas teve uma hora que ele acordou, né? Me disse agora, não quero mais. Porque o espírito ele vem preparado, né, para isso. A minha avó tinha um ditado indígena, né? Lá, não sei se aqui tem, que quando o espinho tem que furar, ele traz a ponta. É um ditado lá. Eu sou descendente de índio também, então é um ditado. Que o espinho, quando ele tem que furar, ele já traz a ponta. Tem coisa que nós trazemos do nosso homem velho. Agora, existe uma historinha, um conto, eu já contei aqui faz muitos anos, acho que uns 12 anos atrás, que vem bem de conta a falar dos erros. É que um grande mestre, ele sempre levava um aprendiz, né, para dar uma volta muito grande. E ele levou esse aprendiz para dar uma grande volta. Só que esse aprendiz, ele caía muito. Ele caía, resmungava, cuspia no chão e amaldiçoava o lugar. Mas durante o trajeto ele caiu muitas vezes. E ele blasfemava e culpava o lugar e blasfemava e blasfemava. Quando chegou no foco, que era um templo sagrado, o mestre, em vez de ficar lá, deu meia volta e já continuou a viagem de volta. E aí o aluno, decepcionado,
irritado, né? Tinha caído, já tinha levado outro tombo nessa hora, porque em vez de olhar para o chão, olhou para o mestre. Aí ele disse assim: mestre, o senhor não me ensinou nada hoje, eu não aprendi nada. E o mestre assim: sim, eu estou tentando lhe ensinar, mas você não quer aprender. Como eu não quero aprender? Eu estou aqui para aprender. Caiu de novo. Aí o mestre, quando ele levantou, ele disse: eu quero aprender. Sim, mas você tem que aprender. Como é que eu aprendo? Você tem que aprender a lidar com os seus erros. Ah, mas como é que eu vou aprender a lidar com meus erros? Por exemplo, os tombos que você tem levado, você tem caído, ao invés de você amaldiçoar o lugar e de você ficar chamando palavrão, de ficar irritado, nervoso, você devia saber procurar a causa de você ter escorregado, ou por que você escorregou. Então eu acho que isso serve para nós buscarmos, né? E essa questão de consciência, nossa grande companheira que foi deixada dentro do nosso corpo, né, espiritual ou físico, que está na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: onde é que está escrita a lei de Deus, 621? E a resposta ela é bem curta: na consciência. São duas questões da mesma pessoa aqui. Herdamos alguns conhecimentos ou até inteligência de nossos pais geneticamente, ou vem do espírito quando encarna? Meu Deus, relê de novo aí que o negócio é pesado. Herdamos alguns conhecimentos ou até a inteligência dos nossos pais, querendo dizer entre parênteses que é a genética, né? O conhecimento, a inteligência, ou vem do espírito quando encarna? Certo. Falando em herdar, a gente lembra de lei de heredade, né? Olha, que se tem escrito assim uma explicação coerente, né, sobre transmitir a transmissão dos nossos pais para nós de várias coisas. O primeiro que se tem na história foi 410 antes de Cristo, tá? Hipócrates. Sua ideia, sua explicação é a mais coerente para isso, tanto que foi chamado de pangênese na época. Isso foi tão poderoso, 410 a.C., a pangênese, essa ideia de Hipócrates, que perdurou até o século XIX. Inclusive o próprio, né, Charles Darwin. Obrigado, me ajuda aí que eu gosto. Estou rindo porque desculpa, porque eu também rio dos espíritos aqui também. É engraçado, os espíritos são engraçados também. Desculpa. O próprio Charles Darwin, ele se utilizou, né, dos estudos de Hipócrates, da ideia de Hipócrates, na sua busca de conhecimento ali, pela herança, né, nos seus estudos ali com os animais, com as espécies, né. Mas genética, essa lei hereditária que vem aí depois foi até Mendel, né? Mendel veio com toda aquela coisa, veio até hoje no genoma, até os dias de hoje. Não vamos tocar nesse assunto para nos aprofundarmos muito. Mas o que acontece é que, se analisarmos o contexto de potencialidades, né? Nós, de alguma forma, herdamos geneticamente potencialidade dos nossos pais, das nossas mães, né? Sabemos que depois de formado o zigoto, nós temos 23, né, do pai, 23 cromossomos da mãe. Só que 2 cromossomos que dá 46, né, esses 2 ali são sexuais e os outros 44 não são sexuais. Olhando essa lógica que nós vamos ter não só as doenças, porque as pessoas conseguiram só observar o negativo, né? Se eu tenho um câncer que meu pai teve, se teve diabetes, eu vou ficar preocupado, tem gente até que já chama a doença. Meu irmão mais velho tem diabetes, meus avós têm diabetes, eu não tenho diabetes. Os outros meus irmãos não têm diabetes, não é? Mas eu já ouvi falar que diabetes também não é só hereditário, tem gente que pega diabetes que abusa demais, né? E pode vir tem gente que pode comer doce igual formiga e não tem diabetes, né? Eu conheço um amigo que ele come doce demais, né? Tá mais magrinho. Não é ele, eu tô olhando pra cá. Eu tô olhando pra aquela câmera ali, ó. Te denunciei sem querer, ó. Não é?
pessoal já pensa que é o rapaz ali, ó. Você vê, né? Como vocês são curiosos, né? Então, assim, como é que eu vejo essas potencialidades? Vamos dar dois pequenos exemplos bem coloquiais, né? Bem chinfrim, mas para todo mundo entender. Entende os intelectuais que estão aí do outro lado da tela, os que estão aqui sentados. Vamos dar um exemplo que um descendente de índio lá em São Paulo, no interior de São Paulo, ele fosse tomar um banho de piscina na casa de um coleguinha com 11 anos. E todo mundo está pulando na piscina. O índiozinho ali, o descendente de índio, ele vai pular 3, 4 metros a mais do que aqueles outros. Porque nessa herança genética, ele traz essa questão, não é, do local, do meio. Porque nós acreditamos que essas potencialidades, tá, que trazemos geneticamente, ela vai ter uma interação com o meio. Se não houver interação, ela não vai vir à tona com toda a força. Então, vamos dar um exemplo, outro exemplo. No interior do Brasil, não importa qual, tem um menininho com 8, 9 anos, estudando na escola. A mãe dele é caixa de supermercado, daquele caixa antigo que está fazendo conta toda hora. O avô dele foi professor de matemática. Mora com eles em casa. E o pai é somador do jogo do bicho. Trabalha com números. E o menino só tira nota boa em matemática. Aí isso seria geneticamente das potencialidades que ele trouxe recorrentes do DNA? Ou isso é o meio que ele está interagindo com o meio? Porque nós podemos também usar que o índiozinho, que foi irmão gêmeo daquele índiozinho que estava na piscina, foi criado lá na Suíça. Ele pode até dar uns mergulhos maior do que os outros da Suíça, mas as outras coisas ele já não vai, porque o meio vai diferenciar essas potencialidades. Não quer dizer que não herdamos, né, as potencialidades também genéticas do pai ou da mãe. Não é? Não quer dizer que eu sou um jogador de basquete, tenho 1 metro, 2 metros de altura, o meu filho vai ser um jogador de basquete. Pode ser que... Tanto que nós temos um case, ou um caso de Dietfurt, na Alemanha, no Vale Umtal. Eu estava em 2006. Estava ministrando um grupo lá sobre o nosso trabalho de comportamento. E esse caso eu coloquei até no livro que nós tiramos do mercado, que é o Conhece a Ti Mesmo. O pai do grupo de comportamento continuador, que está lá no Nosfera, tem lá o grupo continuador, totalmente cheio de regras e leis, com aquela educação bem alemã. A mãe do grupo que está inserido aqui no Nosfera, no Arqueologia do Ser, ou no Somos Todos Inteligentes, do grupo fazedor, que é aquela pessoa perfeccionista que não pode ver um cisco, que tudo é para ontem, antes de ontem, né? Veja só que criação. 3 filhos. Uma filha mais velha do grupo neutro, totalmente na linha dos pais. O filho caçula de um grupo assim totalmente futurista, né, mas dentro da linha dos pais. E o do meio, que ele queria levar para os Estados Unidos, o homem pensou até em suicídio, porque com a mesma educação, com a mesma osmose, com as mesmas potencialidades, com a interação genética do meio, da educação em casa, esse do meio, que nós classificamos sem padronizar numa nova nomenclatura dessa ciência nova, classificamos como o eu otimista, ele já desde tenra idade trocava os brinquedos caros. Por exemplo, um Autorama que teve, ele nos contou, pelo brinquedo de madeira do vizinho. Não guardava dinheiro nunca, não é? E não havia jeito. Tá? A única potencialidade que eu vi dentro dele, exatamente da mãe e do pai, de gostar, de ter um certo gosto para a comida, de gostar de certas coisas que veio hereditariamente. Uma predileção alimentar muito congênita. Mas, não tinha nada a ver. Mesmo na Alemanha, ele não queria, ele queria trocar, não estou afim disso aqui, agora eu vou trocar. E o pai não concebia isso, a mãe até que se irritava, deixava para lá, mas ele estava buscando respostas. Por que meu filho não puxou a nós assim? Chegou a desconfiar da esposa, se era filho dele mesmo, se não tinha um cruzamento de outro DNA ali, né, outros cromossomos sem ser o dele. Até isso ele fez teste, fez tudo, a esposa ficou triste, tudo mais. A família estava derrubada por conta de não entender, porque lá, nessa parte, principalmente nessa cidade onde nós tivemos, se dá muita importância à questão do DNA, não é? Porque do materialismo, tá? Mas nós acreditamos que essas potencialidades, mas temos aqui não sei se elas duas estão aqui, uma eu já vi, mas eu queria chamar aqui a Letícia e a Gabirelli, está aqui as duas, por favor. Eu tenho uma outra prova, porque o pessoal diz assim, não, mas
as pessoas que... Eu vou dar uma prova, só não tenho... É uma prova de trigêmeos agora eu quero dar. Só que nós só temos duas. Outra eu acho que mora no Mato Grosso, né? Mas eu tenho duas aqui, ó, por favor. Pede para ela vir aqui urgente, é só um instantinho, tá? Não vai matar as crianças. Alguém substituir ela um minuto ali. Então, o nome dessa... Por favor, esse microfone... Cátia. Deve estar ligado já, não desligue isso. Desligou? Desligou você agora. Ó, elas são parecidas, né? Por favor. Uma boa tarde para o público aí. Boa tarde. Deixa ela também dar. Boa tarde. Vocês são filhos de... Nasceram quantas crianças nasceu com vocês? Nós nascemos em 3, né? Somos trigêmeas. E... Do mesmo pai e da mesma mãe? Isso, mesmo pai e mesma mãe. Tinha que ser, né? Só para brincar com ela. As duas são trabalhadoras aqui da casa. E vejam bem, nasceram 3, né? Tem mais uma do que vocês? Isso, tem mais uma, só que ela não está aqui. Qual é o grupo de comportamento que você está inserida, mas que você apenas está inserida naturalmente? E o meu grupo é o grupo futurista. Tá. E o dela é o fazedor. E a mãe de vocês? Fazedor. E a irmã de vocês que está no Mato Grosso? Otimista. E a otimista tem alguma coisa a ver com vocês? Nada, nada. Nem fisicamente e nem de afinidade também. O que a gente gosta, normalmente ela também não faz, né? Tá. Onde a gente vai, os lugares que a gente frequenta também não é o mesmo. Certo. Olha aí, agora só uma pergunta para ela. E você tem uma mesma potencialidade dela ou você tem divergência com ela, mesmo sendo... Também tem diferença, com certeza. E divergência também? Sim, Por bem exemplo, menos. Você quer ela arrume as coisas, ela não arruma logo? Sim. Você quer cobrar e mandar? Colocar ordem na casa. Ó. Uma salva de palmas para ela, muito obrigado. Muito obrigado. É que eu não gosto de imposição. Tá bom, pode dar para ela. Bem, olha... Quer dizer, vai ter algo genético. Tem sim, mas não é o que vai determinar. Na questão 71 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta mais ou menos assim: se a inteligência é um atributo do fluido vital, da energia vital. A resposta é não. Até ele faz um comparativo à resposta da 71 do Livro dos Espíritos, que uma planta, por exemplo, não pensa. A planta pensa, ela pode sentir, mas não pensa. Já tem estudos que mostram que a planta sente. Ela sente a música boa, ela sente o toque, ela sente o carinho, ela sente a água, mas ela não vai pensar. Está num estado, né, rudimentar material que não dá para pensar, raciocinar, progredir, não é verdade? Agora, o que existe é que nós temos a inteligência que deriva da inteligência universal. Essa é a resposta que Allan Kardec recebe no questionamento da questão número 72 do Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta novamente, enfatizando, querendo saber de onde é que vem a inteligência. E aí os Espíritos até dizem: nós já dissemos. E repete de novo, da inteligência universal. Ou seja, o espírito é algo que vem para esse planeta, mas que pode ir para outro planeta também, em outras esferas. Então ele não é uma propriedade daqui, o espírito em si. E sim, esse corpo que nós utilizamos é uma propriedade terrena. Tanto que esse capítulo é muito interessante, que começa na 70, vai tratar do instinto e da inteligência. Que inclusive Allan Kardec se mostra muito confundido entre o instinto e a inteligência. Chega até a dizer assim, afirmar, perguntando Kardec, que o instinto, tem uma hora que os dois se separam, aí a história diz que não, que um não anula o outro, que a inteligência não anula o instinto não anula a inteligência. Agora, acreditamos que o instinto está mais ligado a essa lei hereditária, o instinto. Porque instintivamente o menino deu aquele pulo na piscina de 4 metros, porque instintivamente, lá nas potencialidades que ele vem do meio onde ele viveu, hereditariamente ele traz dentro do seu gene. Quer dizer que o senhor quer dizer que nós podemos potencializar nossas heranças genéticas? Sim. Sim, na interação com o meio. Uma pessoa pode ser coibida disso, sim. Mas o contrário também a gente deu uma resposta, que é a família de Dittfurt, na Alemanha. Mesmo com o meio, com toda a proposta, aquele grupo otimista, que é um grupo que não queria, ele não teve interação com tudo do meio, a não ser com o que veio dentro da consanguinidade alimentar.
Espero que... Mas tem mais uma pergunta, né? Ouço bastante o senhor falar a palavra cognição. O que seria e como se aplica ao espírito encarnado? É verdade. Tenho usado muito essa palavra. A palavra cognição, né? Eu até dizia errado, falava ela errado. Eu falava cognição. Eu não sei onde é que eu coloquei esse N. Não sei se é do meu nariz, não sei o que foi. Mas é verdade. Eu não tenho vergonha de esconder isso, né? O importante é aprender, aprender, aprender. Mesmo aqueles que nos regulam, às vezes param e a gente passa, né? Já viu dizer que o aluno pode passar do mestre, né? Porque o mestre acha que está bom, né? O aluno acha que não está ainda bom. E quem não acha que está bom, vai embora, né? Então, cognição vem de uma palavra mais ou menos grega, que é cognitione, que é, na verdade, está lá tem origem nos escritos de Platão e Aristóteles. Eles que usaram essa palavra, né, pela primeira vez. Platão e Aristóteles lá. Aristóteles, discípulo de Platão. Platão, professor de Aristóteles. Entenderam aí? Porque está nos escritos deles. E cognição, no sentido literal da palavra, quer dizer processamento ou processos, né, do desenvolvimento, do conhecimento e da inteligência. Agora, para nós, quer dizer outra coisa. Quer dizer que são os exercícios, tá, e os caminhos. Consideramos a cognição exercícios e caminhos que acompanham a grande plasticidade cerebral e que está de comum acordo com o comandante da nave. Vamos pensar agora que o cérebro é uma nave e o comandante somos nós, espíritos, que estamos encarnados e vamos comandar essa nave, que Carl Gustav Jung chamou muito bem de self, que é o self, que é o governante da casa. Existe o governante da casa, existe o mordomo, né? Existe as pessoas que são os serviçais que estão dentro do nosso corpo. Ok? Então, para nós, cognição são os caminhos. Como é que podemos explicar isso mais fácil de entender? Aí só não entendi o resto da pergunta. Ela pergunta o que é cognição, já expliquei o que é cognição. Mas ela pergunta mais o que? O que seria, né, que você explicou, e como se aplica ao espírito encarnado. Como se aplica ao espírito encarnado. Então, aí nós vamos agora nos recorrer ao seguinte: um espírito encarnado, ele pode usar caminhos. Lembra das moças que estavam aqui, as meninas? Uma disse que faz parte do grupo futurista, né? Como é que é o caminho cognitivo dela, os exercícios? Como é que ela age dentro da camada do cérebro? Ela vai usar caminhos diferentes da irmã. Então, os caminhos dentro do cérebro, os lobos, a ocupação totalmente lá vai ser diferente da outra. Ou seja, essa daqui vai querer ter uma memória descartável. Eu só gravo o que é interessante, só presto atenção no que é interessante. Se não for interessante, eu fico assim, mas estou pensando longe, sabe? Se eu estou dirigindo o carro, eu estou longe com meus pensamentos. O meu corpo é que tem que, o instinto é que tem que dirigir o carro e levar lá. Quando eu cheguei, eu digo, nem me lembro como fiz aquela curva. Levanta a mão quem sente isso aqui. Tá vendo você? Agora, já existem pessoas que os caminhos cognitivos vai ser diferente. Tem pessoas que, além de ficar colado no volante, já dirige há muitos anos, né? Fica desconfiado de tudo. Se fizer, acho que é uma ambulância. Será que é uma ambulância que ainda vem? As carros de volta. Então, os caminhos cognitivos, eles são os exercícios, né? Eles vão acompanhar a nossa plasticidade cerebral? Sim. Mas lembra lá da primeira pergunta, se coloca com a segunda. Você que está aí sentado aqui fez a pergunta, né? Deixa eu ver se eu adivinho quem é. Não dá para adivinhar, né? Fez até uma coligação, porque essa pergunta também explica a outra. Se nós analisarmos o Livro dos Espíritos, tem algumas questões sobre isso? Tem. Uma que eu acho fantástica, eu uso no nosso trabalho, escrevo sempre ela, é a questão 146 do Livro dos Espíritos. A 146, Allan Kardec pergunta mais ou menos assim: a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? A resposta é não. Ponto e vírgula, né? Não com ponto e vírgula. Não tem uma sede determinada. Quando ele quiser determinada e circunscrita, é uma só. Como muitos palestrantes espíritas, né, de Florianópolis e de São Paulo, médicos, diziam que a sede da alma estava na epífise.
Aí depois alguém deve ter dito: ei, lê o Livro dos Espíritos. Na 146 fala alguma coisa. Descartes é de 600. O Livro dos Espíritos é de 1857. Aí pararam de falar, mas está lá. Então não é determinado circunscrito e não está na epífise. A epífise tem outras características que vai da mediunidade e outras coisas, outras funções, né, dentro do corpo físico e do corpo físico espiritual. Agora, quando ele fala que não, é que ele fala que não tem uma só. E aí ele fala, ponto e vírgula, não. Mas, porém, naqueles que pensam muito e nos gênios, está na cabeça. Naqueles que sentem muito e a sua vida tem por objeto a humanidade, aqueles que sentem muito, né? Está no coração. Aí todo mundo só foi 2, não. Aí tem 146A. Kardec ainda insiste. E o que pensar daqueles que querem colocar a alma no centro vital? Centro vital, já ouviram falar do centro genésico aqui? Já ouviram falar? Que tem a área sexual, a área procriativa, a área de... Inclusive, pode ver que a adrenalina vem aqui nos rins, né? Pode ver que uma pessoa que tem adrenalina, que ela é muito ativa, pode ver que ela sente um negócio assim, eu tenho que ir. Não é? Ou quando quer fazer xixi, fica assim, né? Não vai, mas prende ali e fica... Pode ver que é essa área aqui. E aí a resposta que... Teve gente que se assustou, não, né? A resposta que ele deu para Allan Kardec foi que aí ela, como se a alma está ali, se encontra aí, nesta parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Opa, quer dizer que cognitivamente falando, nós vamos ter um campo biomagnético ativo. Opa. Ó, o doutor Hernando Guimarães Andrade está aqui, né? Um beijo para a dona Suzuka, ele está mandando, dona Suzuka, viu? Um abraço a todo mundo. Ele está dizendo que como é que é? Só tem que falar devagar. A terminologia psicobiofísica, que ele tinha lido do italiano Marco Todeschini, né? Da Itália, é italiano, é um parapsicólogo. Ele disse que pegou, não sabe direito o que significava, mas para ele pegou esse termo, usou para ele, querendo explicar a questão, né, psíquica, né, biológica e física. Antes, o Dr. Hernando disse que só tinha o foco para os fenômenos paranormais, mas ele disse que é bem aplicável na questão desse conjunto, né, que existe dentro de nós aí, de uma cognição. Muito obrigado, Dr. Hernando. Então, eu falava de quê? De ativo, né? Então, nós vamos ter um ponto biomagnético ativo, que seria um homem ativo, uma pessoa muito mais ativa. Essa parte espacial do cérebro vai usar mais aquele campo biomagnético ativo, então isso vai influenciar muito mais as ações, as atitudes. Isso a gente vê bem nas pessoas ativas, pode ver. Tudo é para ontem, já estão ali, né? Diferente de um campo biomagnético racional, que a pessoa está primeiro, sei não, será? É melhor esperar para o mês que vem, né? E que vai ser diferente num campo emocional, biomagnético emocional, que eu vou se alguém precisa, eu vou se eu pensar que eu vou, ou se eu quero ir, não é? Não sei ainda. Depende. Mas todos os três vão ter uma força, que nós falamos aqui, eu acredito que um pouco, ou uma corrente, como queiram chamar. Por exemplo, no campo biomagnético ativo, essa força que acaba de uma certa forma numa matriz psíquica, né? Acaba influenciando ela no ativo, nesse homem ativo, na pessoa ativa, nesse campo biomagnético ativo. Essa força é uma corrente centrífuga que está ali expandindo a energia. No campo biomagnético emocional, essa força ela usa as duas correntes, de centrífuga e centrípeta. E no campo biomagnético racional usa só a força centrípeta, de introduzir, de buscar informação, de reter energia, mas não colocar para fora. Então tudo isso vai influenciar no campo cognitivo. Agora, lembrando que o espírito encarnado, como é que isso funciona? O espírito encarnado, ele é o manager, ele é o comandante da nave, ele é o self da nave. E aí o que é que faz com que ele use isso? Que nós estamos trazendo, e muita gente torce o nariz, mas está no Livro dos Espíritos, está nas pessoas, eu só consigo provar com as pessoas, não importa quando, onde, qual país, qual a língua, pelo menos um grupo de 10 pessoas, 12, eu consigo provar isso.
e consigo provar que todo mundo aqui faz parte de uma base paixão, que o nome no Livro dos Espíritos é paixão, e que nós colocamos um nome novo, princípio elementar natural. Então é esse PEN, esse princípio elementar natural, essa base paixão, que vai dar essas cores cognitivas. Por exemplo, uma pessoa que tem a base paixão ira, ela vai constituir um grupo de comportamento chamado fazedor, e vai ter coisas positivas e negativas. As coisas positivas é que são conseguem ver detalhes, sujeiras, conseguem ver tudo, são perfeccionistas, são arquitetos por natureza, são pessoas que são melhores arrumadores, organizadores e tudo mais, mas tem um lado negativo, se irritam mais fácil que os outros, não tem paciência, não pode ver uma fila que já fica, uma fila, meu Deus, né? Então, assim, se alguém disser assim, deixa para depois, a pessoa já vai, não é? Vai ter coisas positivas e negativas. Mas vai ter uma base paixão, que é aquela base paixão que vai ser mais, dos fazedores, por exemplo. Muito bem, muito obrigado. Tem gente aqui me ajudando já, tá vendo você? Não é? Não vou nem falar esse nome, viu? Tem alguém aqui, mas só tem que dizer o nome completo para mim. Repita novamente. Jean William. É Fritz Piaget. É? Alguém conhece? Tá, ele diz que é mais conhecido como Piaget. Né? Nasceu na Suíça. Na psicologia da educação, ele está dizendo aqui, né? Aí ele está dizendo aqui uma frase para mim, que ele diz que é bem atual ainda. Ele diz que as crianças são... Quando nós somos crianças, ele está dizendo que nós somos cientistas e pesquisadores. Depois que a gente deixa de ser criança, a gente deixa de ser cientista. A gente passa a ser objeto do desejo, objeto, né, condicionado a propaganda aos outros, né? Muito interessante isso. Essa doutora Hernanda que traz, mas eu estava onde antes? Ele vai me ajudar aqui, então vou esperar. Tá. O que acontece, por exemplo, no fazedor. Nós temos um exemplo aqui do Identidade Eterna, que eu acredito que eu posso dar, não sei se ela está aqui ou está na praia. É a Eliane, que tem um esposo Luciano, né, que faz parte aqui conosco. A Eliane está ali. A Eliane já está comprovado na Identidade Eterna que ela é uma reencarnação. O homem velho dela, da Eliane, a pessoa da outra vida, a base paixão que a Eliane vivia na outra vida era uma base paixão da ira, do fazedor. A Eliane hoje está numa base para neutralizar tudo aquilo do homem velho, numa base neutra, que é as pessoas que nós nominamos de neutro, que são aquelas pessoas que deixam as coisas para depois, enquanto o fazedor quer fazer tudo para ontem, esse aqui deixa para depois suas coisas, vai fazendo dos outros porque não quer conflito, tem dificuldade de dizer não. No homem velho, a Eliane já dizia assim, não, mas não vão. Né? Agora, a Eliane não quer ir, mas não consegue dizer não, faz assim, Percebem? Mas o que acontece? Porque isso foi necessário. Não é? Os psicoterapeutas que nos regem, que nos ajudam, né, os nossos guias espirituais, eles sabem o que é melhor para nós. E nós mesmos também pedimos para que isso aconteça, quando a gente já tem um arcabouço mais preparado para fazer essa decisão. Então, toda essa questão cognitiva iria a tarde toda, a noite toda, é melhor parar, porque isso vai longe. Mas gostaria de dizer o seguinte, que nesse campo biomagnético ativo, emocional e racional, nós vamos ter assim, mais ou menos 2 grupos de comportamentos, né, que vão se utilizar de maneira diferente. Por exemplo, no campo ativo, nós vamos ter o fazedor e vamos ter o intimidador. O fazedor é como se a corrente centrífuga fosse total para ele para fora. O intimidador, ele usa a corrente centrípeta, porque ele tem um lado racional. Já no emocional, nós vamos ter o eu diferente, que é o grupo diferente, e o grupo disponível. O disponível é uma corrente centrífuga, o disponível. Não é? Welcome. Quem está precisando de ajuda? Você não está muito bem, né? Quer desabafar comigo? Todo mundo conta para tudo para o disponível. Ele está sempre ajudando, né? Positivo ele tem, que ele vive ajudando. Negativo é que ele guarda, é o grupo que mais guarda mágoa, sabia disso? Eu descobri. Porque é uma mágoa recorrente. O diferente, ele guarda mágoa, a mágoa vai embora. Agora é outra mágoa. O disponível, a mágoa vai e volta. Não é verdade? Vai e volta, né? Eu vejo ela, voltou. Não vejo ela, perdoa. Ai, que maravilha. Vejo ela, voltou. E tem o eu. Então, esse é o disponível, na verdade, essa energia centrífuga.
O meu emocional é para fora. Já o eu diferente, veja que a natureza colocou para todos, né? Eu falei uma coisa antes, agora é outra coisa. Tem gente que quer padronizar porque quer entender logo. Eu falei uma coisa das correntes antes, agora estou falando que a natureza deu para todos dois, para os campos biomagnéticos. Emocional vamos ter dois comportamentos que tem os dois, né? Dois comportamentos, um com uma coisa, outro com outra. E no racional nós vamos ter uma corrente centrífuga e centrípeta também. No caso dos otimistas é uma corrente centrífuga, é o racional para fora. Vou te ensinar tudo, cara. Passa lá no posto, vou dizer como é que eu estou fazendo. Eu coloco para fora. E temos um outro grupo no racional, que é a corrente centrípeta, que é o racional para dentro, que é o eu distante, que vai ser chamado de autista porque vive seu mundo particular. Existem os verdadeiros autistas, né? O autismo é um termo designado para, né, inconformações ou mal genéticos, etc. Não é? Então, cognição vai muito longe, né, os estudos. Mas eu prometo que eu vou escrever um livrinho sobre isso, tá? Não só sobre isso, sobre outras coisas junto com isso aí. Valeu? Não sei se é bem uma pergunta, mas enfim. Luto, trabalho, ajudo e tudo parece não dar certo. Talvez um porquê? Então, né? Existem fases na vida, não sei a idade da pessoa que perguntou isso, mas eu vou dar o próprio exemplo. Existia uma fase da nossa vida, já li a biografia de Chico Xavier, de Divaldo eu não vi tanto sofrimento, mas de Chico, de outros que eu li, de outros grandes que não são espíritas, são, né, que são ou missionários ou lutadores, etc. E pessoas comuns também, a nossa própria história, que eu me considero uma pessoa comum, de que existe uma fase na vida que é uma fase de ajuste. Como é que é essa fase de ajuste? É a fase em que o expurgo do homem velho, daquelas coisas que nós fizemos no passado, elas vêm de uma forma de expurgar. E nessa fase parece que a gente não pode errar e tudo que a gente faz não dá certo. É para nos encaminhar? Não. É o não que é bom para nós. E quando a gente acha, porque existe duas motivações para a gente achar que não dá certo. Por exemplo, para mim foi muito bom hoje olhar, porque a gente só olha quando passa. Na hora que a gente está, não adianta ninguém vir dizer. A gente faz, Deus, por que Deus? Poxa, eu queria, merecia, eu não tenho, eu fiz tudo. A gente fica assim, rebelde, fica mimado contra Deus. E eu já passei por isso. Eu já fiz isso também. Porque aí eu já não era mais ateu, já tinha passado aquela fase idiota de eu ser ateu, né, contra Deus, 1 ano e 8 meses, que foi muito bom para estudar Carl Sagan, estudar realmente várias outros conhecimentos, né? Mas ali é que está, os não foi porque se eu tivesse entrado por aquelas coisas, aqueles caminhos, porque nós somos muito imediatistas, as coisas podem estar vindo, só que a gente não quer, a gente só olha para um lado só, que é esse lado que a gente deseja. E nem sempre o lado que a gente deseja é o melhor caminho. Não é questão de desencaminhar, é de reencaminhar. Porque existem fases, inclusive até perante o suicídio, uma pessoa que é muito recorrente ao suicídio, mesmo ela mudando de corpo, mesmo até tirando o braço dela, mas assim mesmo, é a última opção que tem, é tirar o braço de uma pessoa, tirar uma coisa para que ela não venha suicidar, mas na idade X, Y lá, com 23 anos, 3 meses e 4 dias, parece que aquela vontade volta porque foi a mesma idade recorrente do passado. Nas fases difíceis que tudo dá errado para nós, essa é uma resposta do universo para o que nós fizemos lá, que nós não lembramos, ou o que nós fizemos aqui, porque quando a pessoa bate, ela esquece, mas quem leva não esquece. E nós temos um ponto de vista, que é um conceito de achar que nós estamos certos e que o outro está errado. Não existe uma verdade, a tua verdade, a minha verdade, a verdade. Não, existe algo que é, qual foi a intenção? Se a intenção foi boa, não importa se a pessoa gritou com você, se machucou com você, mas a intenção foi boa. Agora, se a intenção foi desencaminhar você, destruir você, humilhar você, perturbar você, aí realmente não precisa você fazer nada, a pessoa vai levar na cabeça na lei de causa e efeito. O não, o sair de um emprego, sair de um lugar, perder uma sede, como já aconteceu conosco, mesmo no nosso empreendimento, né, no nosso sonho, aconteceu de eu ficar sem sede, dando curso em hotel durante um bom tempo, porque não estava na hora. Precisava vir pessoas na nossa vida e a gente fica teimando, não, por que fez isso? É um mimo espiritual. Isso mostra como nós somos mimados. E não pense que pessoas mimadas é porque é filho único, não. Tem pessoas mimadas que vieram do orfanato, vieram de vida difícil, mas é um mimo espiritual. É porque o seu espírito quer facilidades. O seu espírito está acostumado com facilidades.
Então tudo que nós passamos não é que, minha filha, minha amiga, você tem que passar isso. Não é essa a resposta não. Você tem que ter, primeiramente, resignação, não é ficar parado. Resignação não é dormir, resignação não é jogar videogame. Resignação não é ter fuga através da novela, do filme. Resignação não é isso. Resignação é buscar dentro de si, primeiro a oração, a meditação, mudança de pensamentos, e depois, logo passar essa fase. Agora sim eu posso falar uma coisa que eu só falo aquilo que realmente um espírito aqui, guia, está dizendo que é uma fase que vai vir uma coisa muito boa. Agora, para que isso venha, tem que passar a fase até o final e sem reclamar, porque o que destrói a coisa boa que a gente vai receber é que a gente reclama tanto que afasta as coisas boas. Mas tem gente que não reclama aqui. A reclamação pode ser interna, não importa se ela não é verbalizada. Muitas coisas somos nós que buscamos. E a gente busca, naquela hora a gente não pensa, e depois a gente não lembra mais daquilo que a gente buscou. Porque a gente buscou, na hora, ou por orgulho, ou por alguma coisa, a gente disse, tá, combinado com vocês dois. Mas aquilo não era nem para ter combinado, não era para ter acontecido. O relacionamento por interesse, o emprego por status, tudo isso vem dar uma lição em você. Quando você não tem fé, se preocupa demais, os outros vão vendo que você está desnorteado ou desnorteado e as pessoas vão descredibilizando você. Não importa o nome que você tem, você pode vir ao discreto pelas suas atitudes, pela forma de pensamento, pela energia que você exala. Então, às vezes, as coisas estão dando errado para mim. Que tipo de energia eu estou exalando? Com quem eu estou frequentando? Que lugar eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho que fazer uma análise disso aí. E, acima de tudo, não perder a fé. Porque a vida é muito boa. Não é? Assista filmes como A Vida é Bela. É muito bom. Pode assistir, que é muito bom. Não é um filme lá... mas ele torna o sofrimento engraçado, mas ali tem uma mensagem fantástica naquele filme. Não é? Porque diante de tanta coisa, a pessoa não perdeu de estar ajudando o outro. Quando a gente não ajuda ninguém, ou quando ajuda demasiadamente errado, das duas formas nós vamos receber alguns cortes no caminho. Em casos de transplante de órgãos ou medula, o paciente transplantado pode adquirir características do doador? Olha, há muitos anos já falei sobre isso aqui. Não sei se os mais novos não vão lembrar, mas houve um transplante, um dos primeiros transplantes aqui do Brasil, 2, 3, 4, 5. Né? Tem outra pessoa aqui respondendo aqui, o Dr. Zerbini, que já psicografou, ele está aqui presente. Esses espíritos, não sei o que ele vem fazer aqui no CEIU, né? Tanto lugar bom para eles irem, mas isso que aqui é... Dr. Zerbini, deve ter gente com ciúme em São Paulo, pessoa que Dr. Zerbini vai procurar aquele médio lá, cabeça chata em Blumenau, aquela terra de alemão. Por que não vem aqui em São Paulo? Aí, por causa dessa atitude, o espírito dele não vai lá. Vem aqui porque eu nem estou afim. Aí, eles preferem vir aquele que não está afim. Porque disseram que aquele que não está afim é menos perigoso para mistificar, né? Então o Dr. Zerbini está dizendo que houve alguns casos de transplante que ele fez. Ele quer contar um caso em particular que até saiu na televisão. E ele está lá, pode ver que foi ele que fez, né? Diz que uma pessoa que doou o coração era corintiano. Não tem nada a ver. Olha, eu estou longe disso porque eu não tenho nem time de futebol, né? E futebol e MMA são duas coisas que eu não assisto, né? Futebol porque virou a coisa de Roma. E MMA é os romanos voltando, né? E pegaram o Brasil aí, os Estados Unidos para fazer. Porque Roma, sabe que os Estados Unidos é Roma novamente, né? Com a águia querendo dominar o mundo. E aí, enquanto o país Brasil otimista, disse assim, vamos colocar lá os cenários romanos de novo, de noite, pro cara, depois de meia-noite, 1 hora, ficar acordado, assistindo aquilo, assim, vai... Depois ele vai dormir para ir para um umbral fazer um estágio, né? Mas aí o transplante que ele fez, o transplantado, recebeu o coração de um corintiano. E o homem começou, o rapaz, né, lá, começou a gostar do Corinthians. Mas isso é aquelas potencialidades genéticas. Nós temos energia no relógio, eu não tenho mais porque eu não uso mais relógio há alguns anos. Mas o meu relógio, por exemplo, quando eu dei ele para alguma pessoa, a pessoa lá, que é o meu filho, deve ter sentido um monte de coisa. Eu até notei que ele melhorou por causa do relógio. É brincadeira, porque o relógio estava impregnado das minhas energias, né? Energias que estão contidas dentro daquele material, acaba influenciando de alguma forma. Agora, não vai influenciar no restante, né? É os sentimentos, o coração. Lembra da questão 146? Ali é um órgão que ele não pensa, mas ele recebe muitas energias dessas emoções, né?
desses campos, dos neurotransmissores, principalmente, que bombeiam alguns sentimentos ou sensações para o campo ali cardíaco que recebe. Isso deve influenciar quando outra pessoa recebe, porque era a predileção da pessoa, vai influenciar dessa forma. Mas não fique com medo não, doe para qualquer pessoa, né? Tá certo? Ok. São 4 perguntas aqui da mesma pessoa. Toma água. Como descobrimos em que nível de espírito estamos? Não sei se tu entendeu. Entendi. Se morremos jovens, ficaremos jovens para sempre? E se morremos velhos, ficaremos velhos? Como funciona? Essa é outra pergunta. Depois eu leio de novo. Homem e mulher podem formar um casal após a morte? E onde está o livre-arbítrio nas vítimas de acidentes fatais? Então, primeiro como descobrimos em que nível de espírito estamos? É muito fácil. Você vai para o espelho, pega 2 folhas em branco. Eu já fiz isso. Você põe assim o espelho na sua frente, tá? Mas não é para ficar fazendo assim não. Não é para fazer isso. Colocar as 2 folhas, olha para o espelho, se encara. Nessa folha tu vai escrever 20 defeitos. Nessa tu vai escrever 20 qualidades. Quem já tentou fazer isso, se as qualidades saem, que até falta a campo. Agora defeito é 1 ou 2 ou 3. Isso já dá uma medida de que o teu orgulho está muito alto. Quando você não se perdoa, não perdoa os outros, quando você não acha que tem eu faço muita seleção, né? Na minha vida profissional como Red Hunt e Coach. E esses dias eu fiz uma seleção que a pessoa da ponta, que eu peço para começar pela direita ou pela esquerda, nunca mais tinha acontecido isso. Fazia anos que não acontecia isso. Eu vi isso acontecer um pouquinho no Rio e uma vez em São Paulo que eu fiz. E já vi acontecer em Florianópolis. Aqui na região eu nunca vi isso acontecer. Até eu tenho muitas coisas boas da falta de orgulho daqui, interessante. E o rapaz, ele emperrou, porque eu perguntava para ele, né, um defeito, uma qualidade, depois dele falar o nome completo, casado, solteiro, não quer saber nada do trabalho, e emperrou ali porque o homem ele achou qualidade, defeito ele achou que ele não tinha. E mesmo dizendo que eu tinha 20, que eu ia dizer, olha, mas não houve jeito, gente, não houve jeito, o homem não tinha defeito. Isso aí rodou, todo mundo disse os seus defeitos, teve gente que dizia 5, 6. E eu voltei nele para não ficar uma coisa chata, né? Digo, acho que agora ele se tocou, né? Acho que agora ele se tocou que vai buscar um defeito na cabeça dele. Ele fez, ainda não achei nenhum defeito em mim. Mas o orgulho era tão grande, que ele não conseguia se perceber. Não é? Então, assim, como é que a gente pode saber se a gente é adiantado ou não? Existem outros meios. Primeiro, como é que é a minha forma de pensamento? Eu penso mal dos outros, eu vivo querendo ferrar os outros, eu fico fazendo vírus de computador, porque uma pessoa que faz vírus para colocar no computador dos outros já deve ver qual é, né, a qualidade espiritual dessa pessoa. Porque fazer vírus para o computador é a mesma coisa infectar um ser humano pelo morrer. Porque você está infernizando a vida das pessoas. E como é que essas pessoas, essas empresas que fazem vírus para depois vender o antivírus, para onde é que elas vão? Não existe inferno, a gente sabe disso, né? Nem céu. Mas para um bom lugar não vão, porque tem que espiar para poder se arrepender. Para ter vontade de reencarnar novamente. Então, para saber o nosso nível espiritual, eu recomendo pegar o Livro dos Espíritos, que vai responder melhor do que nós, da questão 100 até 112, se não me engano, 113, 114, vai falando sobre a ordem dos espíritos. Não só dos espíritos em relação à mediunidade, mas até a ordem dos nossos espíritos. Existem espíritos que estão reencarnados que são brincalhões, mas vai passar a vida brincando. E a responsabilidade? Como eu posso saber se eu sou adiantado ou atrasado? O que eu faço com o meu próximo? O que você faz em relação ao próximo, não a você, vai dizer quem você é. Se você só quer ferrar, levar vantagem, explorar, cobrar, esse daqui eu presenteio, esse daqui eu ferro. Então, não, peraí, eu sou bom ou eu sou ruim? Na matemática, positivo mais negativo é igual a negativo, né? E o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Jesus, dizer que a gente tem que fazer o bem. Agora, se eu não faço mal, mas também não faço bem, então eu sou uma pessoa que estou deixando passar as oportunidades de melhoramento, não importa o credo religioso, porque o Espiritismo não salva ninguém. Essa questão de salvar não existe. Ninguém precisa ser salvo, porque ninguém está perdido. A gente precisa evoluir, essa é a palavra. Não importa em qual lugar você esteja. A questão é evoluir. Não é? Quer dizer, não sei se sua mãe está aí. Tem que ver. Para dar um oi para a mamãe, um salve para ela. Hein? Não vi, mas se eu ver.
Eu vou dizer. Ah, tá ali. Encontrei ela. Tá dizendo aí, pra senhora levantar essa cabeça. Ela dizendo, nem sabia que ela estava aí. É o Mateus Henrique Krambeck. Olha, diz que está evoluindo no mundo espiritual. Tem rapazes, moços aqui que desencarnaram. A Natasha está aqui. Tem tantos outros aqui. E eles ficam aqui perto de nós aqui, torcendo, vibrando por vocês. Espíritos que estão ali passando, brincando, abusando, mas eles não podem fazer nada com esses espíritos, porque é a lei do livre-arbítrio desses espíritos estarem ali. Eles não querem entrar, não quiserem entrar para escutar a palestra. Tem uma arquibancada sobre vocês aqui bem grande, cheia de espíritos assistindo. Mas tem gente assim, isso é bobeira desse cara, esse cara é todo malucão, deve ter tomado uma, fumado uma. Não fumei nada. Não fumei nada. Nunca fumei, inclusive, isso aí. Não tenho nada contra quem fuma. Eu acho que é um momento, é um estágio da pessoa. Aliás, eu não condeno ninguém que bebe, que faz nada, porque quem sou eu para julgar qualquer pessoa? Eu estou aqui para ajudar, auxiliar, amar e contribuir. Quem somos nós para julgar o vizinho, julgar as pessoas? Quem somos nós para julgar uma pergunta dessa, muito bem feita? Como é que eu posso? A pessoa quer saber, ela quer entender. Isso é maravilhoso, isso aí. Melhor perguntar, querer entender, do que nem querer se perguntar como é que eu estou. Eu me acho que eu estou muito em cima de todo mundo. E do contrário, eu faço muita caridade lá fora, mas dentro de casa eu sou anticaridoso. Dentro de casa, com as pessoas lá fora, tem pessoas que são assim, Quer saber como você está? Tem pessoas que são assim, Aqui fora, você pode fazer isso por mim? Pergunta. Sim, meu querido. Sim, meu querido. Que isso? Você é especial. Agora, quando eu chego em casa, aí... Opa, meu Deus. Quando eu chego em casa... Ela é minha filha e faz assim, pai, você pode fazer um favor para mim, vai? Pai, pode fazer um favor. De novo, sua mandilhona, não vou fazer nada, você não quer me falar aqui em casa? Peraí, cadê aquele homem gentil, ou aquela mulher gentil lá fora, e dentro de casa Mas a caridade não começa dentro de casa primeiro? Se a gente quer transformar o mundo, a gente primeiro não deve transformar o ciclo que a gente vive? Porém, a casa é um repositório, a casa deveria ser. É para ser um repositório energético. Quando a gente está cansado do trabalho, atarentado energeticamente, a gente tem que entrar em casa e ali tem que ser um negócio para nos renovar. Tem casa que é pior. Chega lá, a pessoa vai para o trabalho para sair do inferno. Não vou tirar uma segunda-feira. Não pode. Não é? Tem gente que diz para mim assim, olha, eu não vejo a hora de chegar segunda-feira para eu me andar. Aquele meu marido é um saco, aquela mulher é um saco. Meu Deus, o que está fazendo junto? Porque é o karma. Quem foi que disse isso para você, meu querido? Me disseram no centro espírita que era o karma, eu tinha que ver com minha mulher até o final da vida. Eu digo, meu Deus. Fazendo coisas erradas, se odiando, mentindo um para o outro. Para quê? É uma questão cultural, às vezes, que veio desde a tenridade, né? A segunda pergunta. Se morremos jovens, ficaremos jovens para sempre. Se morremos velhos, ficaremos velhos. Isso eu posso responder porque eu já perguntei também. Uma vez fizeram um desenho, aquele desenho não é caricatura não, aquele desenho que faz no papel. Lá, acho que eu estava viajando no Nordeste, a pessoa me desenhou tão bonito, que eu fiquei tão bonito, que é melhor do que eu era. E aí eu fiz um pedido, eu digo, olha, como eu já tinha entendido desde aquela época, que eu fazia muita pergunta, antes de ceder o meu corpício, minha mente para os espíritos, assim, tem que me responder umas coisas primeiro. E eles sabem que eu sou chato mesmo, e não deixo, e me responderam. Uma dessas perguntas foi essa que eu fiz. Se quando a gente desencarna, porque também eu vejo muito agora, né? Depois veio se comprovar. Mas na época eu não tinha comprovação, porque eu via, mas não tinha isso na minha mente, né? Mas nós ficamos, se merecemos, se cumprimos, a gente fica com aquele melhor momento que todo mundo aqui já teve, que se olhou no espelho ou se achou, é aquilo ali que a gente vai ficar. Agora tem espírito que tem que se fazer de velho para a gente reconhecer. Por exemplo, o doutor Hernani, ele aparece para mim, doutora Suzuko, de bigode bem preto, assim fininho, esbelto assim, né? Mas ele desencarnou já com cabelo grisalho. Agora, para algumas pessoas, se ele for aparecer para os filhos dele, ou para a doutora Suzuki, ele vai ter que aparecer assim, né? Ali, mais velho. Porque senão a pessoa não vai nem reconhecer o espírito. Sai daqui! Você é um espírito estranho. E pode até adquirir a feição da outra vida, inclusive, dependendo do estágio que você sai daqui. Você que está aí sentado pode sair no estágio melhor do que o meu, porque eu posso estar falando tudo isso, mas não me melhoro. Você pode estar aí sentado se melhorando sempre. Isso não quer dizer nada. Está aqui. Não quer dizer nada. É muito fácil vir aqui dar uma palestra. É difícil. É você fazer e falar, faço o que eu faço. Não, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
É o que nós fazemos na maioria das vezes. Sim, pode escolher ficar mais jovem. Agora você vai ficar mais velho porque o corpo espiritual ele tem uma transfiguração. Olha, se essa coisa baixinha que vos fala, dizem todas as pessoas que eu confio, porque eu tenho um transe inconsciente, disseram que o Dr. Frederico von Stein chegava a me colocar com 1,90 m de altura. A Adriana Hayashi é bem alta, né? Eu ficava maior do que ela. Você já viu isso, Kátia? Diga no microfone, já viu isso? Sim. Isso é verdade. Ela e outros ali. Alguém aqui que foi paciente, levanta a mão se já viu isso aqui. Tem algum paciente aqui? Tem ali, André. Alguns pacientes já viram, olha. E não tinha montagem, não tinha nada. Eles olhavam e eu ficava dessa altura aqui. Se conseguiu transfigurar uma coisinha feia dessa, imagine no mundo espiritual. A gente fica jovem, fica velho, fica bonito, né? Isso aí é tranquilo. Homem e mulher podem formar um casal após a morte? Formar um casal? Sim, isso são colônias específicas, né? Segundo o Luiz Felipe, que está começando já a escrever um outro livro aí, que vai ser muito mais explicado, segundo ele, a gente estava fazendo uma viagemzinha aí para entendimento das colônias, segundo eu percebi, e tenho percebido, é que há colônias que isso é até necessário e acontece, de você ter um lar com a esposa, mas quando você está mais adiantado, aí você já não precisa disso. Já a parte sexual já não é olhada porque não tem sexo, o espírito não tem sexo. Eu faço aqui uma apologia a um livro que eu li há muitos anos, ele ainda está vivo, o grande psiquiatra baiano, Dr. Jorge André dos Santos, está com 90, não sei se ele desencarnou, mas estava com 90 e poucos anos. E ele tem um livro que foi um livro que me abriu muito a cabeça, porque eu fui criado num preconceito machista, né? E já fazem 30 anos já que eu não tenho mais preconceito nenhum. Para mim, já fazem 30 anos que o homem não é homem, mulher para mim não é mulher, são espíritos. E que pode se afinizar e que pode viver uma vida muito mais bonita do que os casais héteros, não é isso que diz? Héteros, vai. Eu não gosto de falar essa palavra homossexual, para mim nunca existiu, para mim não existe homo para mim é de lavar roupa. O que existe ali é um espírito que merece respeito, são espíritos. Mas são disfunções sexuais na Bíblia, a homofobia, como está esse projeto. Eu até mudo de canal, porque acho que isso não é uma coisa para ser votada, nem ser. Vai criar mais preconceito ainda. O preconceito de cor, quem tem são as pessoas. Não é? Meu Deus do céu, eu nunca vi ninguém nem preto, nem branco, nem amarelo, eu vejo todo mundo normal. Para mim, não tem roupa que a gente muda a cor? Hoje eu estou com uma blusa azul. É azul mesmo essa aqui? Segundo minha mulher né? Não sei. Aí amanhã eu posso estar com outra vermelha. A cor da pele não é nada, é melanina. Isso são coisas que a Terra precisou, nós temos que respeitar, nós somos todos iguais. Quando desencarna, você está no caixão, depois que vira osso, eu quero que você me mostre a cor do esqueleto. Me mostre a cor do esqueleto. Quero que me mostre a cor do esqueleto. Me mostra que eu quero ver. E se o cara era rico, o esqueleto diz que ele era rico. Porque nem o relógio não vai ficar, porque eles vão roubar o relógio de ouro, né? Não tem essa, rapaz. Meu Deus, olha. Nós, o homem e mulher, pode... Numa colônia assim, como o nosso lar, colônia Nova Esperança, que é uma coisa mais próxima da Terra, até isso tem lares, casais, tudo, né? A ficção faz-se beija, tudo mais, né? Mas tudo bem. Mas quando você vai evoluindo mais ainda... Você já não tem mais necessidade, você já não tem mais sexo. Sexo é uma coisa da Terra para procriação. Em outros mundos não vai existir. Talvez em outros mundos o homem é que tem filho. Tem mundos aí que tem filho pela boca. Já pensou? Mas é diferente. É um halo, ou um hálito luminoso que sai pela boca, em esferas mais adiantadas. Aí se for dizer isso, meu Deus, dos filhos? Não, criatura. É um outro estágio. É uma outra esfera, que a gente nem vai compreender. É melhor nem falar, porque ainda vão usar isso contra mim mesmo. Porque tudo que você falar será usado contra você mesmo, né? Pelas pessoas que se dizem teus inimigos, né? Eu, graças a Deus, eu não tenho inimigo nenhum. Tanto que parou de vir aquela leitura. Reconcilia-te com teu inimigo. Eu já estava chateado já. Um dia eu cheguei aqui na frente, já pedi perdão a todo mundo, pronto. Já fiz a minha parte. E a oportunidade é quando encontrar as pessoas, né? Realmente tu está de bem contigo. Está em paz contigo mesmo, com tua consciência. Essa é a melhor coisa. Isso é que nos diz o nosso grau espiritual. Está em paz consigo. Onde está o livre-arbítrio nas vítimas de acidentes fatais? Olha, primeiro que vou agora ninguém vai gostar de mim como médium. Até os outros médios vão dizer, ai, ele está acabando comigo. Não sei. Pelo menos os espíritos que me dão coach, né? Pelo menos os espíritos que me dão coach me dizem uma coisa. Primeiro que não existe fatalidade total. Isso não existe. Vai ler o livro dos espíritos que está lá, que aí Kardec fica até chato perguntando, e se a pessoa estiver debaixo da árvore, a escada, subir na escada, só ler tudo aquilo ali que você vai ver e vai entender, juntamente com os espíritos,
que existem, olha, se não o Dr. Ian Stevenson, que já teve psicografando em inglês para essa mão, né? Ele mesmo tem um estudo, um livro que inclusive o Roberto Oliveira me emprestou, que eu estou na metade, porque eu estou lendo já faz 5 meses, eu leio 1 hora cada vez que eu tenho um pouco de folga, né? E às vezes quando eu tenho folga eu não tenho nem energia para ler mais. Quer dizer, o espírito quer ler, mas o corpo não lê. Eu só tenho inveja de quem tem tempo. Não é? Mas não quem tem tempo para assistir novela. Você não tem inveja não, porque é prisioneiro da novela. Tua mãe ligou. Esse é um caso verídico que eu vou contar. Tua mãe ligou. O imperador agora vai fazer não sei o que pra ele. Sabe o que era? A mãe dela foi para o hospital, estavam ligando para ela tentar socorrer. Mas outros socorreram. Aí 2, 3 dias a pessoa me disse: você não vai assistir mais essa novela? Quase que minha mãe vai embora. Só passou 3 dias, daqui a pouco estava lá de novo assim, ó. Só que agora é assim, atento, ó. O telefone tocou? Culpa. Isso é o que detém os seres humanos, né? Pode ir. Estava falando sobre as vítimas. Doutor Ian Stevenson, não, desculpa, é verdade. Ele não está aqui não, tá? Só, eu lembrei do livro dele. E vamos pegar a lógica. Eu gosto muito de trabalhar a lógica. Nem tudo eu acredito. Nem que as pessoas me dizem, nem o que eu leio. Eu busco, né? Não sou aquele séptico mais que me atrasei a trazer esse trabalho todo, a trazer todo o trabalho porque eu ficava com aquele complexo de inferioridade, né? De ser nordestino, né? De ser dislexo, de não ser psicólogo, psiquiatra ou neurocientista, mas isso aí já passou. Portanto, eu já vi que faculdade não traz nem sapiência, né? E tem muita gente aí formada que é pseudo-sábio, né? E não sabe coisas. E às vezes a pessoa estudando sozinha, às vezes vai muito mais longe do que estudar em grupo. Estudando os cases, os casos que inclusive naquela época a Kátia Frade já colocava, a Gisela, a Beatriz aqui, sobre algum... Antes do Dr. Ian Stevenson desencarnar, a gente nem sabia, a gente já usava algumas coisas dele aqui, no começo do CIU. E veja bem, se ele afirma, e o garoto afirma, e o próprio Dr. Hernando diz que a idade locutória, a criança começa a falar da outra vida, e que existe, que ele foi morto com um tiro, o menino lá, o Brian, né, o menino. Depois ele reencarna, porque ele era um policial. Ele reencarna, né, como o avô dele, como se ele fosse o avô reencarnado. Ele não era para ter ido. Só é pegar essa lógica que eu já peguei com os espíritos, quer dizer, muitos e muitos e milhares de casos aconteceu. Porque se os espíritos for cuidar de tudo, cadê o livre-arbítrio? Não, muitas coisas que acontecem, um acidente que aconteceu aqui mesmo num dos Tamitis, as palavras para mim que o rapaz não era para ter morrido. Como ele também não reconhece, está zanzando por aí. Porque eu perguntei, um espírito que eu sempre vejo, quando eu dobro a 15 ali, esse espírito aparece para mim. Eu digo, meu Deus, eu vou ter que perguntar quem é esse espírito, porque daqui a pouco, né? E um dia, quando eu vi, o espírito estava dentro do carro, eu disse, meu Deus do céu. E agora, né? Mas é porque ele não era para ter desencarnado. Perguntei, fui investigar, né? Não é para ter desencarnado. O caso Santa Maria. Tem muita gente ali que não era para ter desencarnado. Muitos aproveitaram o esquema e fizeram. Agora vem com esse negócio, sabe por que as pessoas procuram os espíritos, os pseudos sábios espíritas, para ter resposta para tudo. Aí desencarna um espírita ilustre, como a doutora Marlene Nobre, a pessoa já quer dar no outro dia a psicografia, porque o cara fica vendo aquela notícia e fica mistificando dentro de si, ó, animando o espírito mistificador, sabe? Acho que a doutora Marlene está perto de mim. Com todo o respeito, doutor Marlene e outros espíritos aí, recebendo Chico Xavier, recebendo Valdir Soriano, recebendo... Porque as pessoas parecem que quando não faz sucesso na vida profissional, vem dentro do espiritismo para querer fazer sucesso. Sabe? Lá fora eu não sinto ninguém, aqui dentro eu me sinto alguém. Então aqui eu começo a implicar, querer mandar, querer dizer assim... Eu falei canice. Isso é problema de complexo de inferioridade, junto com problema de orgulho e outras coisas mais. Mas se você for sério com o que você está fazendo, com o que você pensa, a verdade ela vem, porque nós vamos todos desencarnar e vamos ver a verdade. Mas vamos ver a verdade mesmo? Não. Se você não merecer, não vai ver a verdade. Se você não vai para uma esfera maior, não vai compreender o que está acima. Porque quem está em cima tem que doar para quem está embaixo. Isso é a água, que é do céu. Tudo que está em cima tem que doar para quem tem que ceder para quem está embaixo. Se você compreende mais do que seu marido, que sua mulher, que seu filho, que sua filha, você tem que ceder mais. Se você conhece a doutrina espírita, estudou tudo, não tem que discutir com ninguém lá fora. Então, baseado nos estudos do Dr. Ian Stevenson, um grande pesquisador que não tem nada a ver com o espiritismo, tá? Canadense, radicado nos Estados Unidos, na Virgínia,
que deixou inclusive as mensagens que ele mandou para o Dr. Jim Tucker. Foi várias mensagens em inglês, né? Que foi para lá. Só é pegar essa lógica. Se aquele menino não era pra, aquele senhor não era para ter morrido e morreu e voltou rápido, porque só quem volta rápido é porque não devia ter ido. Aí volta rápido. Pode ver que volta rápido. Já reencarna já. 6 meses no ano já está reencarnando já. 2 anos, 3 anos, que seja, que é muito rápido lá, já está reencarnando. Então não existe a fatalidade. O livro dos Espíritos fala sobre isso, só que muitos espíritos, não sei por que espíritas, né? Querem dar resposta para as pessoas. É uma pressa. O Brasil mesmo, na Europa, já é demais, na Europa demora. Aqui não, aqui rapidamente aparece um médico com a psicografia já na mão. Isso é o quê? É aberturas que se dá, mas eu também questionaria como foi essa questão aí. Eu também não acredito nisso. Existe, cada caso é um caso. Existe fatalidades e existe realmente irresponsabilidade que o anjo da guarda não é demais também. Aí ele vai ficar grudado em você 24 horas por dia, e esse anjo da guarda não vai progredir, não vai fazer mais nada? Não, tem que existir a lei do livre-arbítrio. Ó, já existem muitos condicionamentos vindo de lá. O grupo de comportamento nosso, a falta de um membro, tudo isso já é fora do livre-arbítrio, já é coisa que nós escolhemos com o nosso livre-arbítrio lá. Ou existe a reencarnação compulsória, ou a reencarnação compulsória quando a gente não está num estado deplorável, através de um estrupo a gente vai ser colocado ali naquela concepção, não é? Ou quando a gente não tem condições ainda de decidir. Mas tendo condições de decidir, nós vamos decidir como queremos vir um pouco também, ajudar nessa decisão. Mas existe a lei do livre-arbítrio, existe a irresponsabilidade. Eu sou avisado para não ir, eu vou. Sou teimoso, vai acontecer, mas eu fui ajudado para não ir também. Não é verdade? Agora existe fatalidade de acidente. A pessoa sobrevive, a outra não. Porque foi assim que tem que ter acontecido para o resgate da reencarnação passada e chegou a hora da pessoa ir. Quando uma pessoa boa desencarna, muita gente se pergunta, está lá no Livro dos Espíritos as perguntas também. Meu Deus, se fosse uma pessoa tão boa, agora um ruim desse não vai. Ó, o ruim ainda está aqui para se melhorar. O bom às vezes tem que ir, porque já deu a hora de ir. Mas só o Espiritismo explica isso, porque na cultura que eu vim católica, apostólica, romana, era o limbo, era não sei o que lá, o purgatório, criaram o purgatório para poder, porque o pessoal era céu e inferno, criaram o purgatório para a pessoa dizer, mas e começaram a questionar, não, ele vai ficar no purgatório, me dá tanto que a gente vai deixar ele lá no purgatório. Fazer o estágio lá. Como se eles tivessem ido lá e visto o purgatório, né? Não é verdade? Mas também compactuo da mesma pergunta, e a resposta é que existe fatalidade, mas existe também irresponsabilidade nossa para perder a vida, e depois, como a contenção do planeta Terra ainda é um planeta de expiação e provas, está em processo de regeneração, tanto prova que você liga a televisão, eu já não ligo a televisão mais, já ligo no canal de filme direto, já se eu for assistir. Porque se liga é assim, morreu, não sei o que lá, e morreu, e assaltou e fugiu. Meu Deus, você já fica já... Teve gente mesmo que eu vi, eu estava assim, a pessoa assim... Fugiu 20 e poucos lá. A pessoa já parou de viver ali já. Teve gente que não está nem mais de casa. E ligou para um monte de gente. Eita, fugiu. O ladrão fugiu. E vai pegar vocês. Meu Deus do céu. Já está chamando os ladrões dentro de casa, né? Até dando um itinerário. Pensamento assim. Não. Então a gente tem que pensar nas coisas boas. Deixa a coisa ruim sem dar muita atenção. Se dá muita atenção na coisa ruim, é para a gente ficar, é lógico, alerta, mas alerta demais também já fica doido, né? Uma pergunta da internet. Prezados amigos, perguntas e respostas, se for possível, favor informar. Por que certas pessoas têm mediunidade e outras não têm? Muito obrigada, Silvio Moreira da Silva, Lindóia, São Paulo. Ô Silvio, um abraço para o pessoal de Lindóia. Olha, essa pergunta virou uma discussão no Espiritismo. Porque o grande cientista que nós trouxemos para o Foreblu, doutor Clóvis Nunes, ele afirma uma coisa, o livro dos médios tem lá o capítulo 23, entre os capítulos, que afirma outra coisa. Mas eu vou dar as duas explicações, viu, Silvio? É o seguinte, e vou dizer qual é o meu ponto, né? O ponto de vista, porque tem ponto de vista também, né? Mas o que é que nós entendemos? Não é nem ponto de vista, porque eu posso mudar isso. Tem gente que tem ponto de vista e não muda, né? Ou assim que você me provar, eu mudo na hora de paradigma, porque o importante é melhorar e conhecer, evoluir. Um dos paradigmas é o seguinte, é que se tem dito lá que Kardec diz que todos nós somos médiuns. Clóvis Nunes trouxe para o Foreblu lá, mostrando que lá nas entrelinhas vem dizendo que nem todos nós somos médiuns. Somos médiuns de uma forma assim generalizada, com potencialidades para desenvolver isso. Porque, de certa forma, eu acredito na primeira e na segunda. Na primeira, porque se nós
escutamos a intuição do nosso anjo, então nós somos médios, porque estamos escutando a intuição do mundo espiritual, que é do anjo, de um guia. Eu gosto muito de pegar pelas coisas simples da lógica. Ó, se a gente escuta a voz dele, seja através de pensamento, opa, então todos nós somos médios. Agora, a outra explicação do professor Clóvis Nunes é que nem todos somos médios no sentido da acepção da palavra, medianeiros do mundo espiritual e do mundo carnal. Há aquele, Silvio, que pode adquirir ou resvalar, ou ela se tornar um pouco ostensiva após os 40, 50, 60 anos. Depende do que a pessoa veio fazer aqui. Agora imagine, quando a pessoa vem para fazer algum trabalho, ela foge. Foi o meu caso. Por exemplo, tenho estas mediunidades todas, mas não gostaria de tê-las. E eu não nego isso não para ninguém. Eu não sou de negar. Não gostaria de tê-las, porque é muita responsabilidade. Tenho ela desde bebezinho de tenridade. Tenho uma paranormalidade, que não tem nada a ver com mediunidade, que é a psicometria. Psicometria só é assistir os filmes do FBI, FBI dos Estados Unidos, aqueles que pegam nas garrafas, né? Nas coisas e vê as imagens. Isso aí eu tenho desde que... Isso aí, mesmo que eu deixe o espiritismo, tudo isso nunca vai sair dentro de mim, porque ela é orgânica, está comigo presente. E está com outras pessoas que não são espíritas. Ela se modificou, essa paranormalidade, sim. Tem muita gente que é paranormal e não é médium. Como foi que o Clóvis disse para mim? Nem todo paranormal é médium, mas todo médium é paranormal. Foi isso que ele disse para mim, Dr. Clóvis Nunes. Então nem todo paranormal é médium, mas todo médium ele é paranormal, porque ele além da mediunidade, a mediunidade é exatamente a potencialização desta mediunidade, desta paranormalidade. Agora, muitas pessoas querem ser médios, Silvio, porque é aquilo que nós falávamos antes, não fez sucesso na vida profissional, entra no centro espírita, às vezes histerismo, às vezes carência, às vezes orgulho, vaidade. Eu sinto uma coisinha, mas eu aumento aquilo ali, né? Aí para alguém ver, eu faço assim, ó. Mas se alguém não está olhando, eu olho se a pessoa está olhando. Quer dizer, e aí eu me auto-engano, né? A mistificação mesmo, eu ajudo o espírito a fazer com que eu engane as pessoas e eu acabo enganando junto. Porque eu participei de muita mesa mediúnica? Não. Só do Lar Espírita Chico Xavier em Recife, a Seara de Deus um pouquinho lá no Janga e lá também na Jabotão dos Guararapes, quando eu morei, e as duas casas que nós somos apenas um mero ajudante fundador, que é o CEAN de São João Batista, que é a casa com a irmã daqui, né? O CEAN de São João Batista, que é Recanto Saber também, e a CEIU, que nós estamos aqui, vai fazer agora 15 anos, não é isso? São as duas casas mediúnicas. Mas das casas mediúnicas eu me lembro ainda, e nessas mediúnicas que eu participei, de cursos e tudo mais, que existia gente que recebia o espírito pelo nariz. Aí é uma questão, né? Assim, ó. Tem gente que já recebe o espírito assim, ó, pelo pé. Começa a bater. Mas isso são trejeitos do médium, não tem nada a ver com o espírito. O espírito não vai entrar pelo pé nem pelo nariz. Tem uns que é batendo a mão assim na mesa. Não sei. Está com vontade de bater na escola de samba. Não é? Vai bater lá agora. Tem gente que recebe o espírito fazendo careta. Isso são trejeitos. E quando a proposta do maior tratado de mediunidade escrito, né, e compilado pelo senhor Hipólito Denizar Rivarium, Allan Kardec, não existe melhor tratado dos livros dos médios que explica todos esses trabalhos de paranormalidade, de mediunidade. Agora, eu fico com a segunda do Clóvis Nunes. Nem todos nós somos médiuns para trabalhar com mediunidade. Nem todos nós somos médiuns para estar fazendo coisa com o mundo espiritual. Muitos de nós queremos. A Zíbia Gaspareto, que todo mundo condena aí, o movimento espírita condena, né? Porque Kardec não está aqui para condenar a Zíbia Gaspareto. É capaz de Kardec estar gostando do que Zíbia Gaspareto fez. Muita gente veio para o espiritismo lendo os livros de Zíbia. Levanta a mão aqui quem conheceu, ó. Tá vendo você? Um monte de gente conheceu aqui o livro de Zíbia. E tem lugares aí do movimento espírita, porque o espiritismo não tem nada a ver com o movimento espírita. O movimento espírita é feito por pessoas, fariseus reencarnados, não é? Fanáticos de Kardec reencarnado. Tem gente que é tão paradigmático, cheio de paradigmas e preconceitos, que até mudar uma palavra de fluido para energia não pode, porque fulano usou outra palavra. Quer dizer, isso, cara, o mundo tá, os jovens, você tem que falar para todo mundo. Nós falamos de reiki aqui, de apometria nesse livro, mas a gente nunca disse que a apometria e reiki está dentro do espiritismo ou daqui da nossa casa. Na nossa casa não tem reiki nem tem apometria. Nós temos um passe, que é um passe, diga-se passagem, o único no mundo aqui do CEAN que tem os passes e as técnicas que nós aprendemos com o Sr. Jacob Mello, os passes que André Luiz fala, os passes, e seguindo os passes diante da natureza do comportamento das pessoas aqui.
Ou seja, uma pessoa ativa não pode levar passe ativante. As pessoas ativas que estão aqui sentadas, elas levam passe que tira essa atividade que está em excesso, esse desequilíbrio. As pessoas emocionais, quando estão conturbadas, a gente retira esse emocional. As pessoas racionais que estão, sei lá, muito longe, muito distante, a gente coloca ela. Então a gente tem esse estudo que é o único no mundo, o CEAN e o CEIU. Por que nós queremos ser o único no mundo? Não, é porque as pessoas estão assim, tá em Kardec, tá no preconceito. Quando chegar no mundo espiritual, não vai ver ainda a verdade, porque talvez não esteja digno de ver. Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritas, segunda página no final. Fala que espíritas imperfeitos se juntarão para se agrupar e ficar. E diz que nós não estamos ainda, não somos dignos de penetrar os mistérios ainda, de muitos conhecimentos, que nós não temos condições, porque nós somos muito preconceituosos ainda na Terra. A gente gosta de inverter os valores, de criticar uma pessoa, e quando a gente quer errar, a gente precisa derrubar o Zé Araújo, derrubar outra pessoa da família, criticar, caluniar, para poder a gente conseguir viver com orgulho e viver fazendo coisas erradas. A gente precisa machucar outras pessoas para a gente se sentir vivo fazendo coisas erradas. Isso aí é que é o fim, não é? Nossas atividades na Terra podem interferir no nosso fluido vital? Sim, pode. Porque, veja bem, muitas atividades, sejam alimentares, psíquicas, tá? Não só advindas de alucinógenos, há pessoas que têm um organismo que pode aguentar uma grande pancada de alucinógenos, uma grande pancada de química pesada, de bebida, de cigarro de palha. Eu tinha pessoas, um tio meu que fumou cigarro de palha até os quase 80 e poucos anos. Mas a constituição dele, de fluido vital, de saúde orgânica, hereditária, tinha uma força tremenda, e também ele vivia numa época que não existia ninguém falando que cigarro de palha fazia mal. Até porque cigarro era uma coisa que só quem fumava era charme. Muitas pessoas há 30 anos atrás que não fumavam, você não arrumava nenhuma garota. Para arrumar uma garota tinha que fumar assim, ó. Tinha os comerciais de Hollywood, umas comerciais assim. Eu não sou tão velho, mas tem gente que sabe. Era umas coisas tão loucas que você fumava, você morria. Era melhor fumar do que morrer. De inveja, de tédio, de um monte de coisa. Quer dizer, existem atividades que nós nos fazemos que o livro. Quem assistiu o filme Nosso Lar, levanta a mão, por favor. Não é? Eu tive com o Prieto, né, em Poços de Caldas. Um abraço para você, Prieto. Eu soube que você estava atrás de falar comigo aí, conosco, né? Ele interpretou o André Luiz, né? A gente teve com ele em Poços de Caldas. Eu e a Anice estivemos lá, né? Uma pessoa muito irreverente, né? Assim, foi muito legal, a gente ficou junto lá. E, por exemplo, André Luiz foi tido como um suicida no mundo espiritual. Por quê? Vem aquela inscrição, aquela observação de Jesus e que os espíritas fazem sempre, né? Será cobrado mais a quem mais sabe, a quem mais conhece. Ele, como médico, sabia que fumar, beber, outras coisas, fazia mal à saúde. Ele tinha conhecimento, ele tinha que usar aquilo como médico, como medicina. Ele era cirurgião, ele sabia disso. Então, ele foi tido. Agora imagine você hoje que vê, que hoje em dia tem na carteira de cigarro, né? Um pulmão detonado, um monte de coisa. Então, televisão fala direto. Agora vê só, fala mesmo assim, só o Brasil que o comercial é assim, ó, fumar é para sua saúde, para você nem escutar. Na Europa, o comercial, eu tive lá, é bem devagar. É em slow motion o comercial. Quase, né? Em câmera lenta. Aqui no Brasil é bem rápido para você nem entender o que está dizendo. Agora, é uma consciência de cada um. Isso vai afetar o nosso fluido vital. Tanto que há pessoas que deveriam morrer, desencarnar, deixar esse corpo aqui, que ninguém morre, aos 74 anos, 6 meses e 2 dias. Mas fez tanta coisa errada, fez tanta coisa, antecipou, faz tudo que não devia, e aí desencarna aos 58 anos. Olha aí, são 20 anos a menos. Esses 20 anos a menos vai fazer com que ela fique em algum processo ainda ligada ao fluido vital, porque o fluido vital detonou-se todo. Por que ela se foi? Porque acabou com o fluido vital. E aí? Mas ela tinha uma carga com o fluido vital. Uma carga. E essa carga até pode ser aumentada, que se chama as concordatas, né?
O próprio Divaldo disse isso, que ele ia desencarnando, mas disseram, volta, aí deram uma recarga nele, ele está com 86 anos, um homem viaja para lá e para cá, se encontrou em Portugal, e está ali, está aqui, está ali, está aqui. E há quem ainda, alguém se apressou lá na Mansão do Caminho, colocou um negócio que Divaldo teve com o Papa, já chegou no Facebook, aí depois outro disse, quero a prova, me dá a prova que ele teve. Cadê a foto que não tiraram? Aí tem que explicar tudo. Olha, questionar, as pessoas questionam isso do Divaldo, porque eu acabando com o Divaldo, eu posso fazer as minhas sacanagens. Através de computadores, através de tudo. Então as pessoas querem achar um defeito naqueles que levam as multidões a se melhorarem. Porque se ele tiver um defeito, eu posso fazer as minhas sacanagens. Esse é o ser humano que vive na Terra. Que procura defeito nos outros para esconder os seus. Quando eu aponto para você, se é um elogio, é porque eu tenho 4 mais para mim. E eu tenho uma testemunha lá em cima, né? E quando é um defeito, eu aponto o seu defeito, tem testemunha, mas eu tenho 3 mais do que você. É isso. Não é? Deu horário, mas vamos fazer 2. Uma mera distração ao dirigir pode causar a morte de alguém, vírgula. O fatal mesmo é, abre aspas, só o instante da morte, fecha aspas, como afirma o Livro dos Espíritos. O fatal mesmo, só o momento da morte, porque a gente nem dói, a morte nem dói. Dói para o nosso corpo, mas não dói para o espírito. O espírito que fica sentindo dor quando desencarna de um câncer, tudo é porque estão resgatando mesmo. Aí eles é que estão trazendo essa sensação, porque são muito apegados ao corpo. Tem gente que não quer sair dentro do cemitério. A gente já recebeu em mesa mediúnica espíritos, na verdade, você já doutrinou, que fica agarrado lá, que fica sofrendo, que sentem os mais dores, porque essas sensações estão na mente do espírito. O corpo já se foi, já não existe mais essas sensações. Mas é o apego. Esse apego que se tem quando quebra uma coisa. Tem gente que quando quebra uma coisa, quebrou! Meu, você vai viver sem aquilo. Você para de reclamar para as pessoas que estão na tua frente quando você fica doente. Aí você não reclama mais. Aí você fica bonzinho. Todo mundo doente fica com a voz mais tênue, né? Há aqueles revoltados ainda que gritam, mas uma hora a voz vai diminuir. Olha que a quebrantar o espírito não é fácil. Existem as enfermidades para isso. E só voltando aqui ao ponto, só o finalzinho ali da pergunta. Ou fatal mesmo, né? Está perguntando se uma mera distração ao dirigir pode causar a morte de alguém. O fatal mesmo é só o instante da morte, como afirma o Livro dos Espíritos. Não, o fatal mesmo é só o momento da morte. Não vai agora você se distraindo, você pode causar sua morte, né? Você pode se suicidar de várias formas. Isso aqui é uma forma de suicídio. Eu estou dirigindo, né? Isso aqui a gente tem por necessidade. Estou dirigindo e... Falei que eu vou mandar um selfie. Chega no mundo espiritual e já está lá continuando com o selfie, ó. Quer dizer, tudo demais é desequilíbrio. Isso aí que vem, as redes sociais, se usar com equilíbrio é boa. Agora, tudo demais é desequilíbrio. Tudo, comer demais, beber demais, fumar demais. Tudo demais é que acaba com a pessoa. Que passa do limite. Não é? E um desencarne, ele serve para mostrar para aquela mãe, para aquele pai que abandonou a pessoa no passado. Que agora, para sentir toda essa saudade, aí a pessoa resgatou. Agora tem que ser uma saudade boa. Se eu já recebi uma psicografia, alguma coisa aqui, não. Se eu tiver saudade ruim, então realmente eu mereço sofrer mesmo. Porque nem isso me consola, nada me consola. Então eu estou mimado espiritual. Eu só quero reclamar. E aqui não adianta reclamar, porque você está aqui no planeta, você vai ter que viver. Ou você, a não ser que você queira se suicidar, mesmo assim ainda vai continuar vivendo de forma muito mais perturbadora do que você reclamava. Existem suicídios que são tidos, todo mundo quer botar suicídio como vários suicídios. Não. Tem suicídio que a pessoa foi tão perturbada, que a culpa foi da outra pessoa, que ela é até atenuada e já pode ser até socorrida, se a culpa foi de outra pessoa. Como a culpa da outra pessoa? Meu, de tanto, vamos supor, de tanto ela me atormentar, eu não aguentei, de tanta coisa. Tem gente que se suicida para fugir realmente de um obsessor vivo. Existem os obsessores vivos, que são piores do que aqueles que são desencarnados. Não é? Desencarnado, a gente pode assistir um filme, se distrair, e ele cansar da gente ir embora, né? Quando não perturba do canal sair, fora do ar, tudo, mas pode ir embora. E o vivo, ele fica ali em cima da gente. Ok. Tem mais duas só. Dizem que o tempo lá é diferente daqui. Quer dizer o que exatamente? Olha, para mim o tempo não existe. Para mim é relativo. O tempo existe aqui nesse planeta, mas em outros planetas não existe o tempo.
O tempo é para medir aqui. O nosso sentido de translação, de rotação da Terra, não é? Os 365 dias, 1 minuto a mais ou a menos que vai mexer com os computadores. Tudo isso é o tempo que precisa aqui, porque o tempo ele precisa para construir, para edificar, para fazer, para ter hora, para controlar, para descontrolar, para condicionar, para descondicionar, para tudo isso. Mas em outros mundos, em mundos menos adiantados, ainda existe um acompanhamento terráqueo terreno. Ainda existe um solzinho para as pessoas ainda acharem, o sol, né? Ainda existe negócio e tal. Mas quanto mais adiantado, menos essa questão do tempo, porque o tempo ele é muito relativo. Porque em esferas mais adiantadas não existe começo, meio e fim. Não é? A vida está sempre começando. Existe um cientista agora que não chama mais universo. Esqueci o nome dele completo, Brian, mas vou dizer para vocês. Ele chama multiverso. Ele tirou. Pode ir lá no Google, que é fácil hoje, né? Põe multiverso lá, e já sai lá quem é o cientista que está estudando isso. E eu estava escutando ele falar assim, estava pesquisando uma coisa sobre hipotálamo, eu estou fazendo uma pesquisa sobre o cérebro mundial, novamente, para escrever umas coisinhas que eu queria escrever, com a ajuda da espiritualidade, e aí veio esse vídeo desse rapaz, ele fala de multiverso. Ele também fala um pouco sobre a questão do tempo. E o tempo é só para nós aqui, né? Tem até uma música do Legião Urbana, é Tempo Perdido, né? Muito legal aquela música, né? Ok. A última pergunta: qual o ponto de equilíbrio entre vencer um bloqueio sexual e cair na sexolatria? Qual o quê? Qual o ponto de equilíbrio entre vencer um bloqueio sexual e cair na sexolatria? Olha, para cair na sexolatria você tem que ter muita bagagem do espírito anterior. Porque ninguém dá fogo onde tem pólvora. E eu vou recomendar a leitura, não fazendo apologia à nossa casa, mas dizem, escutei isso em Recife, em São Paulo, onde quer que nós temos ido. Foi uma pena lá em Portugal, um abraço a todos de Portugal, José Lucas, a Luci, a Leonor, a Luísa, todos que estão em Portugal, né? Amigos queridos aí. Tá? O Bolacha Americana, né? Mudou de nome agora, acho que não usa mais. E todos eles. Dizer o seguinte: o nome do livro é Caminheiros do Bem. Tem uma capinha bem feia, a gente era tão pobrezinho que a capinha ainda é pobre ainda, cheio de errinho. Eu estou vendo até aqui na livraria. Não, não é espírito não, eu estou vendo o livro daqui, ó. Deixa eu ver se ele está vendo o espírito. Não, não, estou vendo o livro. Não é? E Caminheiros do Bem. Ali fala desse equilíbrio entre a falta de vontade para o sexo e de cair na sexolatria. É uma pergunta muito interessante, muito evidente, muita evidência. Isso é, para mim, o que nós chamamos de infortúnio oculto sexual. Porque existe infortúnio oculto onde você tem um carro bom na garagem. Houve uma época que eu passei por isso. Tinha um Palio Wiki na garagem, a gente morava aqui, na rua Goiás, só que a gente estava passando uma pindaíba, a fruteira estava cheia de conta para apodrecer, eu botei para ver se apodrecia, igual a fruta. E foi uma fase difícil, os espíritos dos obsessores pegaram no pé naquela época, e a gente trabalhava, tinha que lutar. Aquela fase que tudo estava errado, que eu contei aqui, foi nessa fase mesmo, meu Deus, tudo estava errado, é porque os caminhos estavam vindo. Eu é que estava apressado, porque a minha mulher apressava, né, uma catarinense, né, sempre com as coisinhas em dia, eu, nordestino, fazendo assim, tá bom, vamos lá. Era mais assim, mais light. Ela até que eu fiquei assim também, coitado de mim. E o que aconteceu? O que acontece, aliás? Eu me perdi, onde é que eu estava? Fui olhar ali e vi um espírito. Estava falando do infortúnio oculto que tu passou. Ah, sim, o infortúnio oculto, esse que muitos passam aqui. Às vezes a pessoa recebe uma proposta, vem trabalhar, compra um apartamento, faz tudo, mas está passando uma vida difícil, a pessoa, que nada, olha o apartamento que ela mora. Não, vai ajudar não. Mas não sabemos do infortúnio oculto. E existe o infortúnio oculto sexual, que são aquelas lutas diárias. Agora, eu sempre costumo dizer, fazer apologia ao o lobo e a ovelha dentro de nós, né? O lobo é assistir coisas sexuais, porque hoje a internet e as TV a cabo estão cheias de propostas para você lá, né? Se você quiser. Você pode ver aquilo? Pode, agora com equilíbrio. Viu, né? Aconteceu, desligou. Agora, se você todo dia quer ver aquilo, aí você já está na sexolatria. Se tudo vira sexo, você não pode ver mais um homem, nem uma mulher que você... Ai, que cabelão branco, que olhão azul. Ai, meu Deus do céu. Aí não. É verdade. Porque logo a nossa casa aqui, eu sempre disse para eles aqui, ensinei para eles, não importa esse negócio de
como é que é mesmo? É o homo, né? Como é que é? O homossexual, né? Nem sei dizer. E hétero, né? Esse negócio. Pra mim não existe, porque pode ter um hétero aqui, ó, só fazendo assim pras pessoas, ó. Só porque ele é casado, ele pode fazer isso? Não, eu prefiro uma pessoa que viva com outra pessoa masculina ou que outra viva feminina, mas que tenha aqui decência. Agora não adianta também esse tá aqui e tá assim, ó. Eu tenho o meu, né? Vamos supor, eu tenho o meu namorado, mas aí ele não veio, eu fico assim, ó. Quer dizer, é um desequilíbrio, né? Porque todo mundo vai ter uma atração por outra pessoa, isso é normal, são coisas de vidas passadas também que acontecem, às vezes é carência, né? Eu olho nele, eu vejo aquilo que eu não estou tendo em casa, digo, ele está sendo carinhoso comigo, mas daqui a pouco ele só foi aquele momento, porque ele não é aquela pessoa que eu estou imaginando que é a pessoa que vai ser. Então a gente tira tudo isso, isso aí, nós somos humanos, nós somos quentes, como dizem muitos espíritos de outros planetas, eles nos dizem que vocês são quentes, aí ferve, o sangue ferve. Em outros lugares não tem sangue quente como nós temos sangue quente na vida, todos nós. Nós sentimos, não é? Tem gente que sente mais o cheiro, o outro sente mais, né? E por aí vai, porque nós estamos em corpos ainda animais também. Isso não é para ninguém condenar de ninguém. Quem já não tem, não vai condenar o outro. E para buscar o equilíbrio, tem que, acima de tudo, entender o que está acontecendo com você. É de outra vida, dessa vida, foi porque eu estou bloqueado e quero desbloquear. Não, tem gente que desbloqueou e foi para a sexolatria, porque aí gostou demais, nunca tinha acontecido, nunca experimentou, gostou, morango, só quer comer morango. Mas tem outras frutas, tem outras coisas da vida. A vida não é só o sexo. Tem gente que passa 24 horas pensando em sexo, não trabalha direito. Todas as pessoas que estão com problemas sexuais não trabalham direito, não produzem direito, não fazem as coisas direito, porque tudo ela vê uma oportunidade sexual. Tudo a libido é acionada. Porque obsessores, olha, motel é um negócio que eu não recomendo ninguém ir. Só se for um motel que inaugurou essa semana, vamos supor, né? Porque imagine o que tem de espírito lá. Fora uma pessoa que eu estava conversando na seleção, trabalhou em motel, eu fiz uma pergunta para ele. Olha, me dá uma curiosidade, como ele foi inspetor de motel. Nos motéis tem câmera nos quartos? Ele falou, tem. E tem por causa da legislação. Por causa do negócio de menores e tudo. Então, aí, ó, os futuristas que já ficam achando que estão sendo filmados, né? Que são os futuristas que já ficam assim, será que estão me filmando, né? Quando estou traindo, imagine agora que sabe disso, né? É bom que vai diminuir. Os motéis vão ficar todos chateados comigo. Mas, não estou tendo nada contra o motel. Mas, é aquilo, né? Assim, a energia que tem lá. Tem lugar que vai ter energia boa no hotel. As pessoas foram lá, se namoraram, né? Se amaram. E na hora que só tem aquelas pessoas viciadas em sexo, o espírito vai procurar pessoas, se eles são sexolatas, que, lógico, eu posso me livrar de um espírito sexolata? Sim. Posso. Na questão 456 e 459 dos espíritos, fica bem entendido que os espíritos veem tudo que nós fazemos, mas só dá atenção àquilo que eles realmente têm predileção. E na outra pergunta fala que os espíritos, eles leem nossos pensamentos muito mais do que vocês imaginam. Às vezes são eles que estão conduzindo a tua vida, porque tu está deixando a tua vida assim. Querer mudar a opção sexual, isso ninguém deve condenar. Principalmente quando as pessoas são sinceras, que abrem para nós e falam. Aí é que nós temos que entender e amar aquela pessoa. Diz que é uma novela atual agora, que eu já vi assim de sábado algumas vezes. É a... Falei aqui hoje. Império, né? Ninguém quer falar, todo mundo sabe, mas fica assim, não vou falar não. Essa Império, viu? Diz que tem muitos casais, tem muitas coisas, né? A novela tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que dá uma lição, até atenua nossas vivências, né? E o lado ruim é porque acaba a pessoa querendo imitar a novela, a pessoa fraca. Mas só vai imitar. Não foi feita para o mal, mas tem gente que vai usá-la para o mal. Então tudo está aí para o nosso benefício. Eu recomendo a leitura do Caminheiros do Bem, está ali, ó. É baratinho, eu acho que é o livro mais barato, né? A gente dá ele de prêmio e tudo, né? Porque... E perdoe os errozinhos que tem lá dentro, que a gente naquele tempo, além de ser pobrezinho, que a gente continua pobre ainda, a gente também não tinha ninguém para corrigir aqui, né? Era corrigido a facão os livros, né? E tinha uma pessoa apressada que queria logo que botasse, sabe, os livros para... Não vou dizer quem é, né? Porque naquela época eu tinha muita pressa. Mas eu acho que é isso, né, Cátia? Olha, eu quero, em nome da comunidade espírita Irmã Lúcia Ceil, né? Agradecer a presença de vocês, agradecer a audiência de vocês que estão do outro lado, de São Paulo, né? O pessoal aí da Consciência na Bahia, está chegando o dia da gente se encontrar, né? E também ao Paulo,
né, Neto lá de Minas Gerais, que vai estar aqui, né, no mês de maio, vai vir falar sobre os animais, né, o Paulo Neto, não perca, né, Espíritos Animais, né, ele tem livros escritos sobre isso, é um mineiro, encontramos com ele lá em Poço de Caldas, né, ele já veio no Foreblu, vai ter outros convidados aí para o aniversário do CEIU, a gente vai ter vários convidados palestrantes, né, fazemos 15 anos, e vou reforçar o apelo da Kátia. Segundo eu estou escutando aí, diz que a gente começou no vermelho do vermelho. A gente não gosta de aceitar dinheiro, mas põe direto na conta para ajudar. Ou diz assim, me dá uma conta de luz para vocês pagar os desconfiados, né, que tem aqueles desconfiados, mas eu sei aqui não usa dinheiro para nada. Todo o negocinho que a gente vende daquilo ali, dos livros, é para manter tudo isso para vocês e manter essa internet de fibra ótica, que não é barata, que a gente vai para mais de 17 países, né? Queremos assim dizer de coração realmente que foi um prazer muito bom estar com vocês, estar com essa espiritualidade, e nos perdoe se a gente não respondeu de acordo com vocês queriam, né? Vocês queriam, mas a gente responde para todo mundo, não é só para você que está aí perguntando, para você que está aqui, tá? Muita paz, um beijo no coração de todos. Muita paz. Então os passistas vão se posicionar para que na prece final que o Fernando irá falar, né? Ao mesmo tempo também já estaremos aplicando o passe em cada um de vocês, que aqui nesse tempo com certeza também já foram sendo preparados pelos anjos da guarda e pelos espíritos passistas que aqui estavam. Então vamos nos concentrar, ouvir a prece e relaxar para o passe. Minha outra vida. Meus queridos, em outra vida tivestes a oportunidade onde falistes para o soerguimento do Espírito quando fale na terra. Nos é dado por misericórdia pelo nosso irmão Jesus, que nos faculta como governador deste planeta as benesses de uma nova oportunidade de nos amarmos, de repararmos os desajustes que nos fizeram cair. Mas temos que, como sirineus, levantar os que caem no caminho. E a outra vida é a oportunidade que temos para nos melhorarmos. E chegando aqui, abraçarmos os que partiram e os que nos anteciparam. O amor é a grande porta para que possas entrar. Mas não esqueça que o amor não cobra considerações. O amor doa sem esperar nada em troca. O amor busca no mais ínfimo do ser decaído, sem julgar-lhes as aparências. O amor se irradia além do parentesco, alcançando os espíritos sequiosos, os que se dizem teus inimigos. A estes Jesus nos ensinou a oração para que possamos irradiar-lhes pelo menos uma prece. Em outra vida seremos felizes se nos amarmos com amor, muito amor.